Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Jussabine e hoje fazendo finalmente a análise do Xiaomi Mi 8 Lite, que é um smartphone que vocês pediram tanto aqui no canal e eu resolvi fazer a análise dele aqui para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse dispositivo que tem muita gente que gosta muito e muita gente que idolatra, mas existem alguns pontos negativos que eu preciso citar para vocês. Não posso começar a falar desse dispositivo sem citar o design dele. Afinal, ele é todo em metal e vidro e tem um acabamento muito impressionante. Ele chega a ser atrativo aos olhos quando você vê a primeira vez. E principalmente se você não escolhe a cor preta, que foi a que estava disponível no momento que eu comprei. Mas você pode escolher outra opção um pouco mais agradável para o seu gosto, que seja, por exemplo, a versão azul, que é a que eu realmente queria, mas não tinha disponível. Na parte traseira, ele vem com duas câmeras alinhadas horizontalmente e um leitor de digitais, mas deles eu falarei um pouquinho mais à frente. Na sua parte frontal, ele conta com tela Full HD Plus em formato LCD de 6.26 polegadas, dando bastante espaçamento para você assistir diversos conteúdos e até mesmo jogar sem nenhuma dificuldade. E em termos de espaçamento, não poderia deixar de citar que esse dispositivo vem com o Note, mas ele vem com uma versão ainda menor do que o Note que vemos, por exemplo, nos iPhone 5, que já é uma versão bem menor do que a que tem no iPhone X. Então, diria que ele é um Note compacto, sem ser um Note em gota, que é o que está sendo utilizado durante esse ano, mas já vista que ele foi lançado no ano passado e era ainda esse tipo de entalhe que estava em alta nas grandes fabricantes de smartphones. Ele até é um aparelho bem legal, a tela dele é bem interessante. Entretanto, se você utiliza no sol, você consegue ter uma visibilidade um pouco ruim em relação a outros dispositivos Android que temos no mercado hoje em dia. E se vocês olharem bem, quando você tenta configurar mesmo colocando o brilho no máximo, ainda fica bem difícil olhar a tela em ambientes mais claros. Então, se você for sair com ele no sol, procure uma sombra. Na parte de baixo nós podemos encontrar uma entrada USB tipo C ao lado da saída de áudio estéreo. E não, ele não tem entrada para fone de ouvido. Se você quiser utilizar um fone de ouvido nele, ou você usa um adaptador ou você usa via Bluetooth, infelizmente. E na lateral ele conta com a sua gaveta de chips. Agora falando em termos de desempenho, não poderia deixar de citar que esse aparelho conta com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, sendo uma boa média entre os intermediários premium que temos atualmente no mercado, e ele traz um desempenho bem acima do esperado, haja vista que ele vem com o Snapdragon 660. Aquele mesmo do Zenfone 4, sim, é o mesmo dispositivo, o chipset de 2017. Mas que tem um desempenho muito agradável, principalmente para jogos. Mas como nem tudo são flores nesse dispositivo, eu não poderia deixar de citar que, apesar de todo o desempenho que ele entrega ao usuário, uma das coisas que mais poderiam ajudar o aparelho acaba atrapalhando, que é a MIUI. Para quem não sabe, a MIUI é a interface personalizada utilizada pela Xiaomi em seus dispositivos, pelo menos na maioria deles. Haja vista que temos também as versões que vêm com o Android One, mas vamos focar na MIUI nesse vídeo. Nativamente ele vem, pelo menos o que veio para mim, veio com a versão global da MIUI 10, que é uma opção que está presente no mercado atualmente de forma nativa, mas que já tem atualização para a MIUI 11, só que ainda está em versão beta e está sendo disponibilizada estável somente para alguns outros dispositivos. Mas o que eu quero falar dessa interface não é em relação ao update dela, é em relação ao desempenho geral dela. Ela faz com que a navegação desse aparelho seja um pouco prejudicada em relação a outros dispositivos, até mesmo da Xiaomi. E até mesmo em relação a outros aparelhos que também trazem interfaces personalizadas. Em termos geral, a bateria dele dura bem menos do que o esperado, mesmo sabendo que o Snapdragon 660 come um pouco mais de bateria. Eu esperava um pouco mais porque a administração da MIUI antigamente, na época que eu comecei a utilizar os aparelhos Xiaomi, era muito melhor do que hoje em dia. Eu acredito que a MIUI esteja prejudicando o desempenho geral desse aparelho, seja em termos de usabilidade e também em termos de energia. Então o que eu indico a você é: troque a ROM do seu aparelho. Coloque uma outra ROM que tem várias opções seguras que você pode utilizar. Então pode trocar. E outra, uma parada que me fez ficar odiando essa versão da MIUI que vem nos aparelhos da Xiaomi é o fato dela vir com propagandas.
Se eu quisesse ver propagandas, eu simplesmente abri um aplicativo gratuito que mostra lá aquele monte de marketing. Eu não quero ver um monte de marketing enquanto eu estou navegando nos aplicativos normais do celular. Então, se você não gosta disso também, eu indico que você faça a modificação da sua interface. Senão depois você vai ter uma dor de cabeça desnecessária tentando fechar diversas propagandas e acabar clicando nelas. E é claro que isso é uma estratégia da empresa de ganhar um pouco mais de monetização. Haja vista que o aparelho tem um bom custo-benefício, então eles têm que tirar algum por fora para manter os desenvolvedores trabalhando de forma contínua para a empresa. Então o que eu indico é: troquem a ROM desse dispositivo por 3 motivos. Melhor desempenho, melhor usabilidade em relação à administração de bateria e nada de propagandas. Vocês não são obrigados a ter um aparelho da Xiaomi cheio de propagandas na hora que vocês terminam de instalar qualquer aplicativo. E se for aplicativo de terceiros, aparecem mais propagandas ainda. É bem chato isso. Mas a MIUI deixa de ser uma boa interface por isso? Não! Tem esse defeito, mas ela continua trazendo as funcionalidades que fizeram dela uma das melhores interfaces em termos de desempenho e usabilidade. Mas ela continua trazendo as funcionalidades que fizeram dela uma das melhores interfaces em termos de usabilidade, apesar de não trazer a gaveta de aplicativos. Mas você pode resolver isso facilmente com qualquer mudança rápida de launcher. Então, relaxa. Mas eu continuo gostando dos modos de filtro azul para não prejudicar as vistas, modos de desempenho para melhorar o desempenho geral do aparelho, das várias otimizações que você pode utilizar para manter a usabilidade em multitarefas com fluidez. Então ela continua sendo uma boa interface. Tem seus defeitos, mas tem inúmeras qualidades. E eu não estou aqui só para pisar, também tem que exaltar as partes positivas desse aparelho. Agora vamos falar em relação às câmeras. A Xiaomi melhorou muito em relação ao que ela tinha de fotografia, de qualidade fotográfica há alguns anos atrás. Ela vem evoluindo muito nesse quesito, mas o Xiaomi Mi 8 Lite ainda deixa a desejar. Ele é ótimo para tirar fotos de objetos, mas de pessoas ele ainda falha bastante. Erra na exposição quando você vai tirar uma selfie. Se você tenta utilizar o modo retrato em uma selfie em um ambiente iluminado pelo sol, simplesmente estoura a luz do céu, fica uma coisa desagradável. Claro que se você tirar uma foto diretamente do céu, ele tira de boa. Mas quando você vai se filmar ou tirar uma selfie, é bem complicado. Ele é ótimo para você tirar fotografia de objetos, ele consegue cortar bem no modo retrato. Não corta muito bem, mas ele tenta cortar ali dentro do formato do objeto, ele tenta ser inteligente o suficiente para isso. Ele ainda deixa muito a desejar em termos de fotografia de pessoas. A gente tem que estar sempre ajustando alguma coisinha para sair a foto um pouco melhor, porque ele não consegue entregar um resultado automático do jeito que a gente espera. Então, se você quer um aparelho para fotos, o Mi 8 Lite não é uma boa opção nesse quesito. Eu acredito que tenha outras opções melhores, ou você pode optar por instalar uma câmera de terceiros nesse dispositivo. É claro que eu não vou ensinar isso aqui nesse vídeo, porque a minha intenção é só falar da análise desse aparelho e não ensinar outros procedimentos que você pode efetuar nesse tipo de dispositivo, ok? Em termos de filmagem, ele também traz a opção de filmagem em 4K, o que é ótimo para quem gosta de fazer filmagens com um pouco mais de qualidade, mas acaba sendo uma desvantagem o fato dele ter um modo manual muito limitado e ter um modo automático muito perigoso. Então isso pode fazer com que uma filmagem que seria de ótima qualidade simplesmente seja totalmente decepcionante. E como eu já citei, a bateria dele conta com 3.350 mAh, que é um ótimo armazenamento de energia para um aparelho dessa faixa de preço, porém, alguma falha de desenvolvimento da MIUI faz com que essa bateria seja sugada muito mais rapidamente do que o esperado. Então, o que eu indico é, como eu já citei, troquem a ROM do seu smartphone. Testem primeiro a MIUI, vê quanto tempo de bateria está fazendo. Se estiver fazendo mais de 6 horas, tá normal. Se estiver fazendo menos, troca. E como a minha estava fazendo menos, é claro que trocar é a melhor opção. Mas com esse aparelho é um dispositivo de revenda, eu não vou fazer esse procedimento, porque isso tiraria um pouco da usabilidade de terceiros quando for comprar. Mas de modo geral, eu acredito que seja uma opção plausível para quem compra para uso de longo prazo.
E sim, o Xiaomi Mi 8 Lite é um ótimo custo-benefício. Agora que a Xiaomi está vendendo aqui no Brasil, você ainda tem as vantagens que a empresa oferece em parceria com a DL. É claro que tudo tem seu preço e ele está custando quase R$2.000 diretamente do site e da loja da Xiaomi. Então você tem que saber e botar na balança. Vale mais a pena pagar R$1.000 em um novo, R$1.100 ou R$1.900 e ter as vantagens de garantia, suporte técnico após a venda, caso quebre tela, essas paradas assim. E tudo mais que vocês sabem que no pós-venda vocês têm com aparelhos que são vendidos aqui no Brasil, que não são via marketplace, tipo marcas como Samsung, Asus, Motorola e etc. Enfim, em termos de preço, sempre bote na balança esses dois quesitos. Mas de qualquer forma, na descrição tem o link com as melhores opções para a faixa de preço que o Xiaomi Mi 8 Lite se encontra hoje em dia. Mas se vocês quiserem investir realmente na versão com mais opções de vantagens pós-compra, vou deixar o link na descrição também. É opção sua. Não estou forçando ninguém a gastar mais nesse aparelho. Cada um sabe da sua necessidade, mas eu acredito que você pagar num intermediário premium do ano passado, um valor que você poderia pagar no intermediário premium da mesma marca deste ano, como o Mi 9 SE, talvez não seja uma vantagem tão boa assim. Mas enfim. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise do Xiaomi Mi 8 Lite. Deixe seu like, adicione os favoritos, compartilhe com seus amigos. Peço desculpas se eu te decepcionei na forma que eu falei da interface MIUI, é porque realmente tá bem complicadinha nesse quesito de marketing, tá meio exagerado as propagandas nela e meio desnecessárias também. Mas enfim, na descrição tem o link para a compra desse aparelho, comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. É isso aí pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!